Olá, bom dia. Ele foi eleito com mais de 56 mil votos para seu primeiro mandato como deputado estadual. Mas essa primeira eleição não significa necessariamente que ele é inexperiente nesses assuntos partidários e políticos, vamos dizer assim. Eu fui secretário de Agricultura também, portanto já tenho uma experiência administrativa. Nós vamos tomar café hoje da manhã com o deputado eleito, Márcio Neiser. Bom dia. Eu chamo agora deputado, secretário, como é que eu chamo? Márcio Neiser, né? Então vamos lá, de Ano Márcio que vem, Neiser. depois de 1º de fevereiro, aí agora é deputado eleito, deputado realmente é depois de fevereiro, né? Okay, mas bom dia, Elda. Muito obrigado pelo convite, estávamos aqui conversando. Vamos conversar mais uma vez agora sobre esse seu novo desafio, eu posso dizer assim, né? Porque apesar do senhor já militar um tempo na política, que eu nem conhecia esse lado, mas o senhor está no seu primeiro mandato. Isso, de alguma forma, lhe dá essa sensação assim, de desafio mesmo ou alguma coisa que o senhor já conhece? Não, sem dúvida é uma nova missão. Eu tenho 30 anos já de PDT, tenho mais de 30 anos que eu faço um movimento político não partidário, que eu comecei com o Grêmio, depois a universidade, fui presidente do diretório acadêmico. Foi em 88, na primeira eleição de Jacques prefeito, que eu conheci o PDT, fui apoiar Jacques, de lá para cá me apaixonei pelo partido, pelo Dr. Jacques, pelo ensinamento, vivi muito próximo a ele, aprendi muito com o Dr. Jacques. E a oportunidade agora que surgiu, a gente veio ajudar o governador Flávio Dino a fazer as mudanças e transformações. Passei 3 anos e 3 meses na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca e vi que poderia continuar também ajudando o Maranhão de outras formas. E aí, tanto pelo lado partidário do PDT, como pelo lado do setor rural, que precisa representação, e a minha região, que é o sul do Maranhão, que também precisava de mais representação política, eu aceitei essa missão, esse desafio e deu certo. A partir do ano que vem, uma grande responsabilidade que eu fico todo dia rezando a Deus pedindo sabedoria, né? É verdade, é verdade. É sempre um novo desafio. O senhor nunca tinha se candidatado ontem? O senhor nunca participou desse processo eletivo? Não, sempre fui envolvido, mas nos bastidores. Com exceção, há 20 anos atrás eu fui candidato pela Juventude Socialista, eu já fui dirigente municipal, estadual e nacional da Juventude Socialista do PDT e naquela época, a gente no meio juvenil, eu fui lançado deputado estadual, fiquei terceiro suplente, não tínhamos estrutura política, a gente achava muito, contava muito com o voto rebelde, trabalhamos e foi uma campanha maravilhosa, muito bonita, que serviu de experiência e agora uma campanha, já de gente grande para entrar, para valer, né? Já de gente grande, com experiência acumulada, que eu acho que a gente poderá, sem dúvida nenhuma, poder contribuir. O mandato não é meu, o mandato é nosso, é de um grupo político, é um grupo de amigos que pensa de uma forma parecida, que quer o bem do estado do Maranhão, que quer que o Maranhão cresça, desenvolva e gere oportunidade para mais pessoas. Juventude Socialista, PDT, esse era um lado seu assim, que eu não conhecia. Eu conhecia como secretário de Agricultura, fiquei com aquela imagem de secretário de Agricultura, de administrador. Mas esse seu viés político, essa paixão pela política nasceu bem mais cedo lá, com a Juventude Socialista mesmo? Foi daquele estudante assim, rebelde, que gostava de movimentos, que gostava de agitação, é isso? Sempre gostei, sempre me envolvi nos movimentos, não quer dizer que fosse rebelde, embora a gente sempre criticasse o que estava errado. Isso. Eu era talvez um dos mais ponderados, mas a gente sempre fez um movimento grande. A UEMA, eu acho que o período em que nós estivemos foi um grupo muito importante que passou no movimento estudantil na década de 80, lá pela UEMA, final de 80, início de 90, nós tivemos uma forte atuação no movimento estudantil da UEMA e a gente conseguiu grandes conquistas para a universidade. Tanto é que hoje, comparado com aquela época, a UEMA é muito grande, ela tem vários polos, ela tem vários cursos. Na época nós tínhamos apenas 4 cursos aqui, então houve um crescimento muito grande e eu acho que a participação do movimento estudantil ela foi decisiva, foi importante, a gente conseguiu na época sensibilizar a Assembleia, passar um percentual do recurso para que a UEMA tivesse uma autonomia universitária, que ela tivesse recurso para poder crescer. E eu acho que isso aí foi fundamental e ajudou. E eu vi que a gente poderia servir a sociedade também de outras formas, né? Então eu sempre fui um estudante relativamente bom estudante, mas também trabalhava e militava. A gente conciliava esses 3 lados da vida, né? O senhor está no PDT, o senhor está me dizendo há mais de 30 anos. O senhor entrou no PDT e nunca mudou de partido até agora? Sempre, ainda quando jovem, quando eu conheci o PDT através do Dr. Jacques, da Juventude Socialista, dos nossos amigos que estavam à frente do movimento estudantil, fui para o PDT, conheci a ideologia, conheci as bandeiras que o partido tem, a defesa da educação, da criança, da mulher, do trabalhador. Então, eu concordo com o trabalhismo, acho que é um modelo de sociedade que a gente tem que buscar.
E isso aí eu aprendi, convivi e a minha formação ideológica foi feita nele. Então não tem o porquê mudar, né? Você está um pouquinho na contramão, onde a gente vê tanta mudança o tempo todo. Mas isso me lembra também o senador eleito, o deputado federal, o Everton, que falou aqui também que ele sempre foi do mesmo partido, né? Do PDT, com o Dr. Jackson, até agora. Essa não mudança, vamos dizer, essa constância num partido só, é um pouquinho diferente do que a gente vê, né? Quando a gente está no lugar certo, encontra o lugar certo e se tem coerência, eu acho que a gente mantém. O Everton, por exemplo, eu estava saindo da juventude quando o Everton estava entrando. Nós convidamos ele, na época ele tinha 15 anos, nem título de eleitor ele ainda não tinha. Ele era do movimento secundarista, a gente viu nele um grande potencial, junto com o Ivaldo, com outros jovens da época, e convidamos para vir para o partido. Então, desde aquela época nós somos amigos, militamos junto. E é aquilo que eu digo, o nosso partido tem uma bandeira e uma coerência, não nos envergonha. A gente vê esses escândalos todos hoje da Lava Jato e o nosso partido não é citado. É lógico que a gente não é imune. Dentro de todo conglomerado de pessoas pode ter gente boa e gente ruim. Claro, claro. Então claro. Ninguém é perfeito. Mas nos honra muito fazer parte desse partido que tem Leonel Brizola, que tem Dr. Jackson, que tem Neiva Moreira, que tem Reginaldo e Maria Lúcia Teles aqui em São Luís. Tantas pessoas, João Francisco, que são exemplos de vida para a gente seguir. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, a gente vai só tomar um cafezinho e volta já já, só um minuto. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa com o deputado eleito Márcio Neisder e a gente estava conversando sobre essa militância sua. Agora, a gente, por exemplo, eu me acostumei a ver o senhor como secretário de Agricultura. Isso significa que sua atuação dentro do parlamento, ela pode ser voltada mais para esse segmento que o senhor de alguma forma já está identificado? Não, sem dúvida nenhuma. Eu tive 3 pilares fundamentais que me motivaram, como eu falei antes, a ser candidato. Primeiro é a nossa região sul do Maranhão, região de Balsas, que estava assim desassistida, precisava de representação, embora tivesse deputados que lá também trabalhassem, mas a gente precisava de alguém que morasse, que vivesse, que tivesse negócio, que tivesse família residindo, que conhecesse o dia a dia daquela região para poder representar. Essa foi uma das principais motivações. A outro, o setor agropecuário, como eu trabalho nesta área, tenho uma grande vivência e fui secretário, eu vi a necessidade também da representação de alguém nesse setor importante, que é o principal setor econômico do Maranhão, que eu sei que tem maior potencialidade e precisava também ter uma voz na Assembleia. E a relação partidária, né? O partido também me convocou para essa missão, pela relação que nós temos, então esses 3 fatores foram importantes. É lógico que eu vou estar sempre à frente, ajudando o nosso governador, somos da base do governo, estamos aqui para contribuir, para ajudar o Maranhão a continuar sofrendo as mudanças, transformações, o crescimento que esse estado tem, mas vou também focar bastante no setor agropecuário, né? O setor rural, que precisa, o trabalhador rural, o pequeno produtor, o agricultor familiar, o médio, o grande, nós temos espaço para todo mundo crescer, se desenvolver e gerar riqueza e oportunidades. A gente teve um bom crescimento da agricultura nesses últimos anos, né? Mas a crise econômica também dá um freiozinho nessa situação toda. Você acredita que daqui para frente é possível fazer mais investimentos, é possível fazer crescer ainda mais esses números que a gente já viu que começaram a crescer? Infelizmente a crise atrapalha o Brasil inteiro e atrapalha o Maranhão e cada um dos nossos municípios. Mas a gente viu que ano passado o Maranhão foi o estado que mais cresceu. A nossa economia, o nosso PIB cresceu 9,7%. Enquanto o PIB nacional cresceu apenas 1%. Nós aumentamos quase 10 vezes mais. E isso aí puxado, impulsionado pelo setor agropecuário. Então, embora se tenha crise, o setor agropecuário não vai parar. Independente de qualquer coisa, a gente tem certeza que este ano... Ele passou por cima da crise? Está passando por cima, porque a potencialidade do nosso estado é muito grande. Eu digo assim que Deus é brasileiro e é maranhense ainda, né? Será? Não, com certeza. Nós Nasceu temos lá um por solo, Balsas, por aí nós assim? temos um solo. Não, o estado inteiro tem potencial. Balsas foi a cidade que começou a mecanização agrícola, mas o Maranhão inteiro hoje está cheio de focos. Nós temos hoje grandes regiões também aumentando, produzindo novas fronteiras agrícolas. O Maranhão, dentro de poucos anos, vai ser realmente um grande produtor. Não só de grãos, mas também está modernizando a sua pecuária, está investindo na piscicultura, na aquicultura, que nós temos um potencial enorme. Então, o setor rural é que vai ser a grande chave do crescimento e desenvolvimento. E o governador tem consciência disso, tem investido dentro das possibilidades, como a gente diz, do momento
crítico que o Brasil vive, mas ele tem feito os investimentos necessários e é por isso que a gente vê os resultados positivos acontecendo. O senhor vai chegar num parlamento bem renovado. A gente teve uma renovação de mais de 50%, se eu não me engano, quase 50%. Então, a gente tem muita gente que foi reeleita, mas a gente tem muita gente nova chegando. Essa sensação de vir com o novo, de chegar num parlamento formado também por jovens, muitos jovens deputados, dá um gás a mais ou dá uma responsabilidade a mais? Eu acho que é um conjunto de ações que é importante. Primeiro que a gente também tem a experiência daqueles que aqui já vivem, mas a vontade de fazer dessa turma nova que está chegando, não só de idade, mas também da política, sim, eu mas falo também, mas também na isso. idade. Tem gente muito nova tem entrando, gente muito nova, uma renovação grande, e eu tenho certeza que todos esses que estão entrando estão querendo mostrar serviço. Ninguém está vindo para cá para ter um cabide de emprego, ou para se encostar, ou para testar. Todo mundo vem para cá com alguma missão. Ninguém pensa nisso na hora que se candidata, né? A gente pensa mais em trabalho, não é? Eu acredito que a grande maranhense... Eu quero acreditar que eu também imagino que seja por isso. Não é por status, não é para ter título, né? Eu acho que é para poder contribuir. A grande maioria pensa nisso. E é por isso que eu acredito que todo mundo vem dentro das suas ideologias, dentro dos seus princípios, dentro do que acha que é correto, defender aqui na Assembleia. E eu acho que o Maranhão já deu uma resposta, o rumo que quer, né? 60% dos eleitores já disseram o caminho que a gente tem que seguir, então a gente vai agora, que nem diz o governador, time que ganha não se mexe, mas a gente vai só ajustando e a gente vai contribuindo e ajudando para que isso aí, a gente aqui cresça ainda mais do que vem crescendo, né? O senhor muda de lado, vamos dizer assim, o senhor estava na equipe executiva, do executivo, e agora vem para o legislativo. Mas o senhor já experimentou como é essa relação de executivo e legislativo. O fato da gente ter o alinhamento, vamos dizer, entre a Assembleia e o governo, acho que facilita muito essa convivência. Mudando de lado, o senhor acredita que dá para sentir diferente ou o senhor já sabe como é que funciona essa engrenagem? Não, eu acho que, claro que são papéis diferentes, mas quando se tem o mesmo objetivo, fica fácil de atingir. A gente precisou, nós no setor agropecuário, lá na Secretaria de Agricultura, junto com o governador, precisamos muito da Assembleia nesses 4 anos. Uma das coisas que as pessoas não percebem, mas eu acho que a principal obra no setor rural agropecuário foram os marcos legais. Hoje se tem segurança para poder investir. Então muitas leis, portarias, decretos feitos, porque às vezes as pessoas veem só aquilo que é físico. O trator trabalhando, assistência técnica no campo, a semente distribuída, e não vê. Eu acho que um dos fatores que criou essa motivação, o crescimento do Maranhão, esse ambiente saudável, propício para se desenvolver, foram os marcos legais criados. Foi a segurança jurídica que se deu para quem quer investir no Maranhão. Então, várias leis, portarias e decretos foram criadas. Eu acho que a gente vai continuar ajudando isso, dentro da responsabilidade que se precisa, mas facilitando e incentivando o empreendedorismo, incentivando o crescimento do nosso estado. Já dá para sentir esse resultado dessa segurança que se tem para fazer com que esse crescimento aconteça? Eu acho que a gente percebe. É lógico que, como eu falei antes, as características naturais do Maranhão favorecem e ajudam muito. Tanto as naturais quanto a nossa logística. Ferrovia, rodovia, portos, isso tudo incentiva e ajuda muito. Mas se a gente pegar, por que o Maranhão durante um período não estava crescendo tanto? Tocantins e Piauí crescia mais. E agora nos últimos anos inverteu. O Maranhão voltou a ter um impulsionamento, um crescimento maior. Porque eu acho que a gente conseguiu abrir as portas do Maranhão, fazer com que as pessoas vissem que aqui é um estado de oportunidade, que aqui não se tem pedágio, que aqui todo mundo pode investir com segurança, com tranquilidade. O diálogo foi fundamental. Acho que uma das principais características deste governo é o diálogo, é sentar na mesa com todos os setores, buscar soluções. Às vezes você não tem a solução ideal, mas você acha um meio termo para poder superar os obstáculos, superar os gargalos que se tinha para se desenvolver. Ainda temos alguns, temos vários, mas já se superou uma boa parte e eu acredito que nesses 4 novos anos, nesses 4 novos anos do governador Flávio Dino, com a experiência adquirida, com o andamento já, o carro já está andando, não está na inércia que tem que sair para andar, ele já está andando, com certeza a gente vai avançar muito mais rápido. Ok, de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui no nosso bate-papo e vamos voltar em seguida para conversar muito mais. Só um minuto.
Voltamos aqui para conversar um pouco mais com o Márcio Naisder, que é deputado estadual, já dizendo deputado federal. Vamos pode chegar lá para deputado estadual eleito. E a gente estava conversando sobre esse carro vamos dizer, da administração de Flávio Dino, que já está andando. Mas a partir de agora a gente tem também uma nova situação no país. Vamos dizer, a gente tem um novo presidente e que não está necessariamente alinhado com as ideias do nosso Estado. O senhor acha que pode ter alguma mudança, pode ter alguma diferença no tratamento recebido pela região Nordeste, pelo Maranhão, em função dessa posição do nosso governador com relação ao novo presidente? Não vou dizer que vai ser favorável, mas tem que se seguir a legislação, tem que se seguir. O presidente eleito vai precisar do Congresso, não tem como não precisar. Não tem como é ser impossível. diferente. Hoje o governador elegeu 2 senadores, a grande maioria da bancada de deputados federais, de forma que o presidente vai ter que dialogar. E como eu acredito que, independente de sua posição política e ideológica, ele quer o bem do Brasil, que eu acredito que todo brasileiro quer, vai querer ajudar, ele vai precisar dialogar, conversar. Então não tem por que perseguir ninguém, eu acredito que isso não vai haver. E o resultado aqui, a gente tem que respeitar tanto o resultado nacional quanto o resultado estadual. Hoje a ampla maioria, uma grande maioria, disse sim ao nosso governo. Então tem que ser respeitado, acatado, e eu acho que quem quer o bem do país vai dialogar, vai conversar. Eu acho que não vai ter, pode até não haver boa vontade, mas retaliação não vai existir. O fato do governador ser do PCdoB, um partido pequeno, né, que tem problemas, pode até ser fundido com outros partidos, pode ser um problema, mas a representatividade que ele tem dentro desse cenário se torna um ponto positivo, né? O Flávio hoje, ele se agigantou muito também nessa eleição, demonstrando a coerência que ele é peculiar, como um lado, ele tem um lado, né? E o Flávio nunca foi oportunista e assim, não, dependendo da circunstância eu digo o que deve ser dito. Ele fala o que ele pensa e o que ele acredita, ele diz o que ele acredita. Então ele manteve hoje no cenário nacional, tem um papel fundamental, não só no Maranhão, mas no cenário brasileiro, eu acho como uma voz, uma representação da centro-esquerda, das pessoas que pensam de uma forma diferente e que a gente vai sentindo. O mundo hoje, ele vive ciclos, né? Ciclos mais para o lado direito, ciclo mais para a tendência para a esquerda. Então são ciclos que vão mudando, a sociedade vai, às vezes, de acordo com os fatos, tomando esse caminho. E o Flávio, sem dúvida nenhuma, em toda discussão, em toda mesa que se for falar dos cenários nacionais, vai ser convidado para falar, porque ele hoje, ele conquistou esse espaço nacional como uma pessoa com uma coerência e com um discurso social, um discurso de centro-esquerda e que hoje ele é respeitado nacionalmente. E que nesse caso ele transcende o tamanho do partido, né? Ele consegue se colocar como numa situação, uma posição, vamos dizer assim, relevante nacional, acima até das bandeiras ideológicas. Né? Porque muita gente às vezes pega partido pelo tamanho, pelo deputado. Isso. Nós que temos uma vivência partidária e conhecemos, a gente pega pela ideologia do partido, não pelo seu tamanho, não pelo número de deputados que tem. A gente vê assim, se o partido é coerente, se o partido tem uma história, o que o partido, as bandeiras que o partido tem, quais são os seus princípios, né? E se tem coerência. Então isso equivale. Então, independente do tamanho que ele tem, o PCdoB é um partido histórico, partido muito antigo, partido que tem história no Maranhão, que a gente tem que respeitar, embora quem concorde ou quem não concorde. E a gente pode dizer o seguinte, não é por ser o Partido Comunista que vai implantar o comunismo. Ele quer o bem comum, ele quer dividir cada vez mais. Então, não se tem como num país democrático como o nosso, num país que vive o capitalismo, se chegar implantando o comunismo. Agora, as ideias comunistas de partilha, de divisão, elas podem ser feitas e o Maranhão a gente tem evoluído muito por isso. O governador, muita gente tinha medo. Eu sei porque eu tenho colegas empresários que não votavam no Flávio por ser do Partido Comunista. Com medo. Né? Ora, o comunismo não vai ser implantado por causa de um governador nem por causa de um presidente. Nós temos uma legislação que nós temos que nos seguir, né? Então isso não jamais acontecia. Agora as ideias da partilha, do bem comum, do social, de ajudar o que mais precisa. Vem mudando ao longo do tempo. Comunismo não é esse negócio, eu vou ficar com o que é teu, tu vai ficar com o que é dos outros, não é mais isso não, né? Não, o mundo vem evoluindo, a gente tem que ir acompanhando isso. É lógico que são discussões profundas, cada um pensa da sua forma, e eu acho que o bom da democracia é isso, porque a gente debate, discute, e a maioria que vai tomando as decisões, né? Falando agora como empresário Márcio Naisder, né? O senhor está deputado, o senhor estava secretário, vai estar deputado, mas o senhor é um empresário. O senhor vê essa crise de alguma forma daqui, assim, a partir desse ano, vamos dizer,
esse ano não, talvez o presidente está tomando o pé da situação, mas a gente pode dar uma alavancada a partir dessas novas ideias, dessas novas gestões, dessas novas posições? Espero muito. Acredito muito no Brasil e espero que realmente o Brasil volte a crescer e desenvolver. Independente de qualquer coisa, a legitimidade de um presidente eleito já dá condições de se fazer alguma coisa. Sim. Infelizmente, com o Temer, que não foi eleito, da forma como ele chegou ao poder, não lhe dava legitimidade, né? Mas agora um presidente eleito tem a legitimidade, se ele tiver sabedoria, se ele ouvir as pessoas, acredito que todo mundo, a equipe, embora atuando certo ou errado, mas que cada um tem sua forma de pensar, vão querer o bem e o crescimento do Brasil. Então, eu acho que dentro do diálogo tem tudo para o Brasil voltar a crescer. Talvez não tão fácil como se pense. Vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Nós temos que ter cuidado exatamente para não se perder vários direitos conquistados ao longo dos anos. Nós que defendemos algumas estatais que são estratégicas importantes, nós temos que ter cuidado, eu digo nós porque é o nosso partido, né? A gente que vem lá da época de Getúlio Vargas, sabe da importância, sei que é necessário ter, a iniciativa privada ela é importante, ela ajuda, ela cresce, ela é fundamental e o governo do Maranhão se abriu muito à iniciativa privada, as parcerias criadas aqui, as empresas que vieram se instalar, foi com que fez que o Maranhão pudesse crescer e desenvolver. Agora, existem setores estratégicos que a gente não pode abrir mão deles. Então, esses cuidados que nós temos que ter exatamente para a gente não vender a nossa pátria, não vender o nosso patrimônio. E aí, eu acho que é um diálogo que nós vamos sentir realmente só no ano que vem. Começa tudo a partir de janeiro, fevereiro aqui na Assembleia. Só uma última perguntinha, assim, só para... O senhor pensa na possibilidade de ser convidado para voltar à Secretaria de Agricultura ao invés do Parlamento? Não penso. E espero que o governador não me coloque nessa missão espinhosa. A gente entrou numa missão de vir contribuir agora com o parlamento, ajudar aqui no legislativo. Quero sempre e vou estar contribuindo com o governo do Maranhão, com o governador Flávio Dino, com este grupo que vem fazendo as mudanças, mas espero não precisar ter essa missão, porque eu já escolhi esse outro caminho, né? Espero não precisar. Contribuir, mas agora de uma forma diferente, né? De um outro lugar, de uma outra forma, de um outro jeito, mais ou menos isso. É verdade. Olha, parabéns pela sua vitória. Eu tenho certeza que seu mandato vai ser um sucesso, a contar pela experiência que o senhor já tem mostrado. E a gente espera conferir tudo isso. A gente volta a conversar quando o senhor for deputado de verdade. A partir de 1º de fevereiro, é deputado nacionais. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradecer aos mais de 56 mil eleitores que acreditaram, que votaram na gente. Nossa responsabilidade é muito grande. E agora eu não sou mais deputado dos meus eleitores, sou deputado do Maranhão. Sim, sim. Tem as cidades que me escolheram para representar e hoje eu tenho a responsabilidade de estar sendo o defensor, o advogado, o embaixador dessas cidades aqui em São Luís, junto ao governo do estado, junto às secretarias, e esse papel eu vou estar fazendo, né? Quando eu recebi essa missão, agora terei que cumprir, não só no sul do estado, mas outras cidades também que me escolheram para ser seu representante. E o setor agropecuário, o nosso partido, pode ter certeza que a gente vai estar defendendo sempre as nossas bandeiras, a nossa ideologia, para que o Maranhão continue sendo esse estado maravilhoso que a gente gosta tanto de morar e cheio de oportunidades. E a gente torce para que tudo isso aconteça e que o senhor tenha sucesso nessa nova etapa da vida. Bom dia para o senhor, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado, Elton. Bom dia para você também, que sabe que tudo isso que a gente conversa aqui fica à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser para ver ou rever qualquer das entrevistas já feitas aqui. Mas todos os dias de manhã cedinho eu estou aqui esperando por você, a partir das 8h30 da manhã, tá? Tchau.